Salve, 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 oitavo ano, vamos que vamos continuando nossas aulinhas bacaninhas. Paramos na página 20, pessoal, em luta contra o preconceito e a discriminação. Bora lá acompanhar comigo, vamos que vamos? Com o fim da escravatura, os recém-libertos foram abandonados à própria sorte. Nenhum projeto que promovesse a integração social da população negra foi aprovado ou sequer discutido pelo governo. Nem mesmo a proposta de distribuir terras aos ex-cativos, como defendiam muitos abolicionistas, foi discutida. Após a abolição, permaneceram a desigualdade social e o preconceito étnico numa sociedade que se esforçava por excluir e marginalizar os negros. Um exemplo dessa exclusão foi no acesso à educação. Antes da abolição, a quase totalidade dos negros não tinha acesso às escolas. Nos primeiros anos, após a Lei Áurea, as escolas continuaram praticamente inacessíveis à população negra. Isso dificultava seu ingresso no mercado de trabalho e impedia seu acesso a profissões que exigiam escolaridade. Além disso, muitos afrodescendentes continuavam impedidos de participar da vida política, pois para ser eleitor era preciso ser alfabetizado. Essa desigualdade de oportunidades ainda é sentida no Brasil dos nossos dias, embora em menor escala. Pesquisas recentes revelam que o desemprego é maior entre os negros do que entre os brancos. Os dados mostram ainda que os negros recebem salários inferiores aos dos brancos e são as principais vítimas da violência urbana, entre outros exemplos. Isso não significa que não tenham ocorrido mudanças. Pelo contrário, a mobilização da população afrodescendente em diferentes momentos possibilitou conquistas que contribuíram de maneira significativa para diminuir a desigualdade entre brancos e negros no país. Apesar disso, a sociedade brasileira ainda não garante aos negros uma situação de igualdade étnica e social com os brancos. A comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, é uma forma de recuperar as antigas lutas de africanos e afrodescendentes no Brasil e de lembrar a importância de continuar a combater o preconceito e a discriminação contra a população negra. A Comuna de Paris. Entre 1870 e 1871, época em que o governo brasileiro discutia a elaboração da lei do ventre livre, a França e a Prússia, uma das regiões da atual Alemanha, travaram uma guerra que terminou com a derrota francesa. A derrota agitou os trabalhadores de Paris, onde foi proclamada a República. O novo governo, controlado pela burguesia, tentou desarmar a Guarda Nacional, uma força armada que apoiava os trabalhadores. Em resposta, a Guarda Nacional atacou o Hotel de Ville, onde funcionava a sede do governo. Os membros do governo fugiram para Versalhes e os trabalhadores assumiram o controle da capital. Em março de 1871, formou-se um governo de representantes dos operários e foi decretada a criação da Comuna de Paris. A Comuna, ela era formada, em sua maioria, por líderes socialistas. Coerentes com seus ideais de igualdade e de justiça social, eles decretaram uma série de medidas, como a igualdade civil entre mulheres e homens,
o fim do trabalho noturno nas padarias, a redução da jornada de trabalho, entre outras. Apesar dessas medidas, a Comuna não obteve o apoio da maioria da população francesa, composta principalmente de camponeses. Em maio, tropas do governo republicano de Versalhes ocuparam a capital revolucionária. Seguiu-se uma repressão na qual foram executados 20.000 revolucionários. Era o fim da Comuna de Paris, considerada pelos historiadores como a primeira experiência de governo operário da história. Agora, pessoalzinho, lá na página 27, a gente vai começar a falar sobre a Proclamação da República. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, ruas Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa. Você sabe quem foram essas pessoas? Em sua cidade há um ou mais logradouros com algum desses nomes? Ou ainda com o nome de avenida ou praça da República? Essas pessoas tiveram um papel importante em um acontecimento que mudou a história do Brasil. No fim do século XIX, elas participaram de um movimento que pôs fim à monarquia e criou uma nova forma de governo no país, a República. Isso ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Como já vimos em outros capítulos, a monarquia é uma forma de governo na qual o governante é um rei ou rainha, ou imperador, imperatriz. Esse cargo é geralmente hereditário, ou seja, passa de um dos pais para um dos filhos. É também um cargo vitalício. O rei ou rainha só deixa o cargo quando morre, renuncia ao trono ou é deposto. Na República, as coisas são diferentes. O chefe do governo é um presidente ou presidenta, ou ainda um primeiro-ministro ou primeira-ministra. Tanto um quanto o outro são eleitos para governar por um tempo limitado e não por toda a vida. No Brasil, o chefe do governo é um presidente eleito para ocupar o cargo durante 4 anos, com direito a uma reeleição por mais 4 anos. Nesse capítulo, estudaremos a queda da monarquia e a instauração da República no Brasil. Veja a seguir, aí na página 28, a linha no tempo com destaque para o período imperial ou monárquico de nossa história. A alegoria reproduzida a seguir foi publicada pela revista Ilustrada do Rio de Janeiro em novembro de 1889, um dia depois da proclamação da República no Brasil. Seu autor, Pereira Neto, representou nela algumas personagens e situações ligadas ao acontecimento. Ao publicá-la, a intenção dos editores da revista era prestar homenagem ao que chamaram de herói do dia 15 de novembro de 1889. Observe a imagem abaixo. O que você vê nela? Em primeiro plano, uma mulher empunha com a mão esquerda um escudo e a bandeira do Brasil. Com a direita, segura uma espada. Ela veste uma roupa semelhante à dos antigos romanos e tem na cabeça uma espécie de gorro, calça sandálias e seus pés espalham-se camélias. Um pouco à sua frente, um homem se ajoelha. Ele veste uma casaca, peça de roupa geralmente usada por homens ricos, pertencentes à elite.
segura nas mãos uma almofada sobre a qual há uma coroa, símbolo da monarquia. Ao fundo, um homem a cavalo faz uma saudação com o cap, um dos símbolos de sua condição de militar. Essa figura de longas barbas representa o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi ele quem comandou a ação militar que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889. Por trás da bandeira, há outras figuras que representam militares em posição de sentido. Beleza, pessoal? Então a gente para aqui. Continuamos na próxima aula, na página 30. Beleza, pessoal? É isso? Um abraço. Fui.